aqui, porque agora eu tenho coisas a dizer e coisas a não dizer. Indo direto ao assunto, o Fagner está queimado lá dentro do Corinthians. Lá dentro do Corinthians, a maioria não quer a permanência dele. Entende que ele hoje... YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e aquela musiquinha de fundo. Ou seja, dá pra assistir vídeos enquanto você lê alguma coisa, pesquisa, faz compras. Teste por um mês grátis. Não se enquadra no perfil de reformulação, né? A falta de ambição dele, de vontade, de superação, a falta que ele tem disso, muitos lá dentro do Corinthians entendem que ele pode ser uma má influência, porque acham que ele não amadurece, né? O apóstolo Paulo falou, né? Quando eu era menino, né? Eu gostava das coisas de menino. Tipo, tô falando de Bíblia, tá? Videogame, essas coisas. Mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino, Bíblia. Então as pessoas dentro do Corinthians acham que ele precisa amadurecer mais, ser mais comprometido, mais focado com o Corinthians, mais compromissado. E claro que eu não vou dar os detalhes, mas já tem bastante coisa aí para entender que no Corinthians hoje, quase ninguém quer ele lá, tá? Agora vai depender do Mano, que já deu para perceber, não preciso falar o que o Mano... Se eu já trouxe lá atrás que o Mano pode colocar o Fagner numa lista de dispensa, você já sabe que o Mano também não se agrada muito. Não vai falar isso, até porque estraga o ambiente. O Corinthians ainda não escapou da Série B, né? O Corinthians ainda está perigando lá embaixo, então não pode tumultuar. O treinador não pode tumultuar, o treinador tem que ter sabedoria, né? O treinador tem que ser humilde o suficiente para, né? E sabedoria, e ser sábio o suficiente para, entendeu? Então ele não vai arrumar polêmica. Mas existe um contrato, o salário dele não é baixo, então, né? A ideia é chegar, resumindo, né? Resumindo o que vai acontecer é isso. A não ser que o Fagner, né, se torne aí o Jorginho, o Cafu nas últimas rodadas do Brasileiro, caso isso não aconteça, ele vai ser chamado para trocar uma ideia e fazer um acordo para rescindir o contrato. E claro, ele vai colocar as condições dele, o Corinthians vai colocar as dele, pá, pronto, entendeu? Minha opinião, não dá mais. Não dá mais, tá? Até o Cássio Fagner, que é o maior, um dos maiores ídolos da história do Corinthians hoje e o maior goleiro da história do Corinthians, aceita críticas e aceitou ficar no banco de reservas, tá? Enfim, por que o Fagner, que ganhou 2 brasileiros e um paulista, não sei, ou 2 paulistas, não lembro direito, por que ele acha que não pode receber críticas, não pode pegar um banco? Tá? Então é isso, velho. Entendeu? Ou então vai jogar no Red Bull, o Fagner. Red Bull, vai jogar lá. Lá dentro do Corinthians, a maioria não quer a permanência dele. Entende que ele hoje não se enquadra no perfil de reformulação, né? A falta de ambição dele, de vontade, de superação, a falta que ele tem disso, muitos lá dentro do Corinthians entendem que ele pode ser uma má influência, porque acham que ele não amadurece, né? O apóstolo Paulo falou, né? Quando eu era menino, né? Eu gostava das coisas de menino. Tipo, tô falando de Bíblia, tá? Videogame, essas coisas. Mas quando eu deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino, Bíblia. Então as pessoas dentro do Corinthians acham que ele precisa amadurecer mais, ser mais comprometido, mais focado com o Corinthians, mais compromissado. E claro que eu não vou dar os detalhes, mas já tem bastante coisa aí para entender que no Corinthians hoje, quase ninguém quer ele lá, tá? Agora vai depender do Mano, que já deu para perceber, não preciso falar o que o Mano... Se eu já trouxe lá atrás que o Mano
pode colocar o Fagner numa lista de dispensa, você já sabe que o Mano também não se agrada muito. Não vai falar isso. Até porque estraga o ambiente. O Corinthians ainda não escapou da Série B. Né? O Corinthians ainda está perigando lá embaixo. Então não pode tumultuar. O treinador não pode tumultuar. O treinador tem que ter sabedoria. Né? O treinador tem que ser humilde o suficiente para... Né? E ser sábio o suficiente para... Entendeu? Então ele não vai arrumar polêmica. Mas existe um contrato. O salário dele não é baixo. Então, né? A ideia é chegar... Resumindo, né? Resumindo, o que vai acontecer é isso. A não ser que o Fagner, né, se torne aí o Jorginho, o Cafu nas últimas rodadas do Brasileiro, caso isso não aconteça, ele vai ser chamado para trocar uma ideia e fazer um acordo para rescindir o contrato. E claro, ele vai colocar as condições dele, o Corinthians vai colocar as dele, pronto, entendeu? Minha opinião, não dá mais. Não dá mais. Tá? Até o Cássio Fagner, que é o maior, um dos maiores ídolos da história do Corinthians hoje e o maior goleiro da história do Corinthians, aceita críticas e aceitou ficar no banco de reservas, tá? Enfim, por que o Fagner, que ganhou 2 brasileiros e um paulista, não sei, ou 2 paulistas, não lembro direito, por que ele acha que não pode receber críticas, não pode pegar um banco? Eu tentando enxergar o palco e o Google me entende. Tá? Então é isso, velho. Entendeu? Ou então vai jogar no Red Bull, o Fagner. Red Bull, vai jogar lá. O Gabi é uma boa. Cara, olha só. O Gabigol, vamos falar dele aqui. O Gabigol, eu acho uma boa pro Corinthians pro ano que vem. Claro que tem algumas ressalvas, né? Por exemplo, eu acho que ele tá um pouco acima do peso. Também existe a questão dele estar bastante acomodado lá no Flamengo. Claro que pode mudar, ele vindo pro Corinthians, enfim, cobrança do Mano, né? Um bom preparador físico. Mas o Gabigol, pelo menos, é um jogador que tem gana, né? Que tem ambição, é um jogador polêmico, é um jogador chato, é um jogador briguento, entendeu? Eu prefiro muito mais o Gabigol do que o nosso centroavante, o Sorriso, né? Sorriso. Porque nós contratamos o Sorriso, não é? Ele passou pelo Juventude um tempo atrás, o Sorriso, enfim, né? É o Sorriso. O Gabigol já não, um cara mais chato, reclama, enfim, e faz gol, tá? Eu conheço o Gabigol como ninguém porque cobri o Santos quando o Gabigol subiu, né, ao time profissional. Eu lembro muito bem, na época o Santos contratou o Leandro Damião e o Gabigol estragou a passagem do Leandro Damião no Santos, porque o Gabigol estava fazendo muito gol e depois não tinha como tirar. O técnico na época, acho que era até Oswaldo de Oliveira, quando chegou o Damião. Enfim, eu conhecia muito bem o pai dele e tal. Eu lembro que eu pedia, né, no Esporte por Esporte, que eu trabalhava no programa de TV em Santos, que é a maior audiência de Santos, eu pedia, né, que o Gabigol tivesse uma vaga no time, né? O pai dele até gostava de mim bastante aí na época, porque eu não pedia por amizade, né? Eu pedia porque, pô, o moleque era... Eu cheguei a comparar ele no início da carreira, não como futebol, tá, gente? Com o faro de gol do Romário. Desde o início da carreira dele, onde ele pegava a bola dentro da área, ele chutava. Eu não sei como é que tá hoje, né? Hoje deu uma... Enfim, mas provou, né, nos últimos anos aí de Flamengo que ele era esse cara que eu esperava. Dentro da área, ele olhava o gol. Ele virava e finalizava pro gol. Então é um cara que eu gosto, né? Eu acho que seria
um cara interessante para o Corinthians no sentido de matador, né, de fazer gols. Mas assim, teria que vir o Gabigol e ir embora o Yuri Alberto, né? Porque não dá para ficar com os dois. Eu acho que aí o Yuri Alberto seria um reserva muito não vou nem falar de luxo, né, mas digo só pelo valor. O Yuri Alberto ele ganha mais do que o Gabigol ganha no Flamengo hoje, só para você ter uma ideia, que absurdo. Nós estamos aqui falando. Então, assim, se for para mandar o Yuri Alberto trazer o Gabigol de volta, contratar mais alguns jogadores de beirada, eu concordo, tá? Eu concordo e concordo muito. Eu não traria os dois, o Gabigol e o Bruno Henrique, até para evitar qualquer tipo de panela também. Eu tenho medo aí de panela. O Bruno Henrique também tem o seu, né, enfim, podemos dizer assim, data, né, de validade, porque